Curitiba é o nosso assunto agora, porque o Alexandre Senechal traz as informações do Verdão direto de São Paulo. Ele esteve, juntamente com o Liari Júnior, acompanhando essa partida direto do Allianz Parque. E o Ale volta agora, trazendo pra gente mais informações do Verdão, que não conseguiu a vitória por lá. Com você, Ale. Vamos falar mais do Coritiba, que é o time que está em último lugar no Brasileirão, 6 derrotas em 9 jogos, pior ataque ao lado segundo pior ataque, né? Só superando o Goiás, fez 7 gols, ao lado de outros times, marcou apenas 8 vezes no campeonato. Pior defesa, 20 gols sofridos em 9 jogos, mesmo número do América Mineiro, que é o 18º colocado. Realmente uma situação bem ruim do Coritiba. E agora vamos ouvir o técnico Antônio Carlos Zago, que fez a sua análise para o resultado de ontem. Mais uma derrota, 3-1 para o Palmeiras no Allianz Parque. A questão de transformar isso no jogo inteiro é a questão da ação, né? Até porque nós tínhamos alertado das bolas na área dos gols que nós levamos, né? Foram outras também. Então, mais a questão da concentração. Até ali, então, a gente tinha praticamente um jogo controlado, né? Do jogo, e o Ale vai trazer mais informações pra gente, trazendo as informações do técnico Antônio Carlos Zago. Vamos ouvi-lo. A questão de transformar isso no jogo inteiro é a questão da concentração, né? Até porque nós tínhamos alertado das bolas na área do Palmeiras, e não foram só os 2 gols que nós levamos, né? Foram outras também. Então, mais a questão da concentração. Até ali, então, a gente tinha praticamente um jogo controlado, né? Jogando contra a melhor ou uma das melhores equipes do futebol brasileiro hoje, uma equipe que praticamente ganhou tudo aí nos últimos anos. Então, qualquer descuido contra uma equipe assim, você acaba pagando, né? E foi o que aconteceu com a gente. Eu vi que a gente estava bem, começamos bem, jogando tranquilo, com tranquilidade. Depois que levamos o gol, a equipe se abateu um pouco, logo em seguida o segundo gol, e no segundo tempo a gente deu uma recuperada de novo, né? Mesmo o Palmeiras tendo alguns contra-ataques, que é uma arma muito forte da equipe do Palmeiras, mas mesmo assim a gente ainda conseguiu jogar, e num descuido nosso acabamos levando o terceiro gol. E assim, de novo, foi um jogo contra a melhor equipe do futebol brasileiro, né? E nós temos que seguir trabalhando, né? É o que a gente tem que fazer. Temos agora 2 jogos dentro de casa. Sábado acho que é o jogo mais importante do ano para nós, né? Porque precisamos de uma vitória, precisamos do torcedor no Couto Pereira, independente de tudo, mas a gente precisa dele no Couto Pereira no próximo sábado, para a gente tentar começar a reverter essa situação incômoda que a gente vem atravessando. Já falei um pouquinho na minha outra entrada sobre os problemas da bola aérea defensiva do Coritiba. Coritiba que sofreu gols do Arthur, 1,68, e do Rony, 1,66 de altura. Os 2 atacantes do Palmeiras sequer têm 1,70. Os zagueiros do Coritiba já todos na casa do 1,90 de altura. Então, realmente, problema defensivo muito grave na partida de ontem. Os 2 primeiros gols do jogo vieram após cruzamentos, e os jogadores mais baixinhos do Palmeiras levaram a melhor sobre os grandalhões do Coritiba. Vamos ouvir o que o técnico Antônio Carlos Zago falou sobre os problemas defensivos na bola aérea na partida de ontem. Mas assim, a gente já vem sofrendo com as bolas aéreas desde do campeonato estadual, né? E a gente vem treinando sempre. Acredito que demos uma melhorada. Sabíamos da entrada do Rony, que é um jogador rápido, que antecipa muito bem. O primeiro gol ali, se eu não me engano, acho que foi até um gol contra. Nem sei se foi um gol do Arthur, eu não vi ainda. Então, assim, eram jogadas que nós alertamos, que nós trabalhamos durante a semana, mas que infelizmente aconteceu. O importante é a gente dar a volta por cima, é esquecer, né, os erros que estamos cometendo e pensar no próximo jogo. Todo mundo, né, chateado, cabisbaixo, triste com tudo aquilo que vem acontecendo, mas assim, é o grupo que nós temos até julho, né, quando abre a janela, para podermos qualificar um pouco mais o elenco. É isso que a gente está esperando. Até lá temos que trabalhar muito, tentar somar o maior número de pontos possível para que a gente possa, de novo, sair dessa situação incômoda. Antônio Carlos Zago fazendo a sua avaliação sobre os problemas do Coritiba na partida de ontem. E já já eu volto
para trazer mais do Zago, porque ó, deixou um recado bem direto para sua defesa, deixou algumas críticas aí pro elenco também. Então a gente vai ouvir isso na sequência do bate-pronto. Agora entrego para vocês fazerem a avaliação aí desse jogo do Coritiba. Mais uma derrota no Brasileirão e dessa vez com esses problemas aéreos, com jogadores tão baixos fazendo os gols do Palmeiras nas jogadas ofensivas de cruzamento. Realmente ficou uma preocupação bastante grande após a partida de ontem. Tá aí, técnico Antônio Carlos Zago falando da dificuldade da bola aérea, disse que já tinha alertado o elenco sobre e acabou que deu melhor pros baixinhos do Palmeiras. Alertar é fácil, né? Alertar qualquer um alerta, né? Ó, bola aérea do Palmeiras é difícil, viu? Então, pô, você tem que treinar. Vocês estão ligados, isso, né? Estão ligados? Estão sabendo? Quem tá no YouTube tá vendo os gols aí, né? Você vê os gols, pô, 2 gols. O gol de cabeça do Rony, assim, na marca do pênalti, né? Um cruzamento. E os 2 cruzamentos do primeiro e do segundo gol foram cruzamentos de longe, né? Foram aqueles cruzamentos que geralmente não dão em nada da intermediária, né? Aquele cruzamento que deixa o zagueiro com dor de cabeça de tanto cabecear a bola. E não aconteceu isso, infelizmente. O Coritiba foi lá e levou 2 gols assim, né? E assim, eu até elogiei ontem, antes do jogo, eu falei, acho que a missão do Coritiba é ficar pelo menos metade do primeiro tempo sem levar gol. E ficou. Só que daí levou os 29 aos 34. Não adiantou de nada. Porque a minha crítica vinha sendo, pô, o Coxa tá levando gol sempre antes dos 15, 20 minutos de jogo. Aí desmonta o time, né? Desmonta o time. Contra o Cuiabá mesmo, conseguiu a recuperação, fez o ponto, mas levou gol aos 3 minutos. Né? Contra o Bahia tinha levado gol, se não me engano, aos 15. Contra o Flamengo aos 11. Os jogos fora de casa do Coritiba estão sendo dessa maneira, tirando o clássico Atletiba, que daí, pra mim, clássico, eu excluo todas essas nuances e tal, de jogar fora de casa, por exemplo, porque clássico é clássico, assim como o Atlético, se tiver um dia com dificuldade de jogar fora de casa, jogando contra o Coritiba no Couto Pereira, eu vou excluir ser fora de casa, porque é um clássico e, independente de onde for, vai igualar. Agora, Jana, acho que o que preocupa o torcedor coxa branca é o time tomar 20 gols em 9 rodadas, jogando com 3 zagueiros. Eu acho que... E principalmente ter feito 3 pontos em 27 disputados. Exatamente. Quando ele se defende, ele fica naquela linha de 5 e realmente, se a gente for ver, né, os Kusevich, Henrique, Bruno Viana, Jamerson, todos falharam nesses gols que o Coritiba sofreu. Júnior Urso falha dele no terceiro gol. Por incrível que pareça, o torcedor pode até não concordar, porque pegou ranço, pegou birra do Bruno Viana, mas o Bruno Viana é o melhor zagueiro do Coritiba hoje. O Kusevich erra o jogo inteiro. O Kusevich, que era o principal zagueiro do Coritiba e tal, erra o jogo inteiro. Então, mas aí eu fico tentando entender, né? Porque até quem entra durante o jogo, no segundo tempo, também não consegue dar esse upgrade, né? Pro time mudar. Porque às vezes o jogador entra lá e ele quer ganhar o espaço dele, ele mostra uma outra atitude. Parece que o time, ele tá numa frequência baixa, né? Parece que nada funciona. E aí você não consegue entender internamente, até porque a gente não tem acesso, se é uma questão de, talvez, de não treinar coisas específicas que o time está falhando, treinar jogadas estratégicas pensando no adversário que está enfrentando, porque esse discurso de que, poxa, é o que a gente tem até o meio do ano, não dá mais, né? Porque não, se é o que tá tem, cansado de ouvir, todo jogo o Zago vem falando, teve uma evolução e perde. E o treinador acha que realmente o time não tem como entregar nada mais do que isso que vem mostrando, então ele mesmo não acredita no que ele está fazendo. Né? Porque eu acho que tem que partir dele o fato dele trabalhar com um elenco limitado, que é o que tem, mas tentando fazer com que o Coritiba mostre algo diferente. Cara, Só que ele mesmo não muda, né? Ele mesmo continua. Pergunta do João Vitor Alves: se perder pro Santos, o Zago vai ser demitido? É difícil você prever hoje por causa da SAF, né? Numa condição normal, acho que seria. Sim. Porque já seria uma semana bem insustentável, né? E assim, eu acho que a situação tá muito ruim pra ele, porque se perder pro Santos, vai ser 10% dos pontos conquistados.
se empatar com o Santos. Se empatar com o Santos também é Já muito não serve, ruim, já não serve. Empate em casa pro Coritiba na ano atual passado, situação não o serve. Couto Pereira foi a fortaleza Sim. do Coritiba. Sim, e o Coxa só não caiu pelos pontos que fez nas rodadas iniciais em casa, contra o Goiás, Claro. virada contra o Fluminense. Com toda Por isso certeza. que ficou na primeira Com toda divisão. certeza. Aquele jogo contra o América Mineiro, vitória Sim. contra o Botafogo. Né? Então foram resultados importantíssimos que fez com que o Coritiba conseguisse permanecer na Série A, porque dependendo de jogos fora de casa, o Coritiba teria caído. O Coritiba foi vencer um jogo no 18º jogo fora de casa, contra o Juventude. E ainda podendo classificar para a Sul-Americana na última rodada, perdeu para o Cuiabá. Então, assim, foi aquele negócio, venceu aqui, já garantiu permanência na Série A, agora tanto faz, né? Que foi o jogo contra o Flamengo, garantiu a permanência, depois empatou com o Corinthians e perdeu pro Cuiabá. Só que o Coritiba hoje, eu não vejo uma perspectiva de melhora, principalmente com esse esquema horroroso. O esquema é ruim. O esquema funciona para muitos times, com toda certeza, mas não é um esquema que você vai fazer com que funcione de um dia pro outro. Quando você não tem zagueiro, cara, me assustou muito que ontem o Zago simplesmente ele tá pensando em queimar 2 jogadores das categorias de base pro próximo jogo. Já a gente vai ouvir as palavras Eu não do vou técnico falar, então, do tá bom, Coritiba, então não não vou dá o falar sobre isso spoiler, agora, eu vou falar depois. porque na próxima rodada tem 2 desfalques. E outra situação que ontem, por exemplo, ele colocou já o Vitor Luiz algumas vezes como zagueiro, já colocou o Vitor Luiz como titular do Coritiba também como lateral esquerdo. Ontem ele tirou o Jamerson e colocou o Liseiro no meio, na esquerda. Sabe, qual que é o sentido dessas modificações? Por que não troca o Liseiro, então? Por que não mantém o Jamerson? Você já não tem zagueiro, né? Você tem uma dificuldade de montar o time porque você não tem zagueiro, e não tem zagueiro que se encaixe num esquema com 3 zagueiros. E ainda você tenta adaptar, né? Fazer o jogador jogar fora da posição dele, que é o que talvez ele faça com o Manga também. Né? Mas o Liseiro já jogou como lateral, sim, mas o Liseiro já tava mal no meio. Aí você ainda tira ele do meio, coloca ele pra lateral esquerda. Sabe, eu não vi sentido. O Zago voltou do intervalo sem nenhuma alteração, com o time mal, time abatido no final do primeiro tempo, né? E, pô, sei lá, o time do Coxa tá realmente mal. Vários jogadores não estão conseguindo render, TT. Já a gente fala mais do Coritiba.